Fala, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Meus amigos, uma segunda-feira pesada, não é? Cabeça inchada depois dessa derrota humilhante aí que o Vasco sofreu pro nosso maior rival. E agora é cabeça pra frente, né? Cabeça erguida, vamos trabalhar essa semana aí, porque já tem um jogo importante aí na semana contra o São Paulo. Bom, peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. A gente está em busca aí de 30 mil inscritos, muito obrigado a todos os nossos inscritos. É nessas horas que a gente vê a força da torcida do Vasco, mesmo na situação difícil que o clube vive já há muitos anos. A gente que começou com o canal esse ano, o canal cresceu de maneira absurda, não só o meu, mas de outros youtubers também que eu acompanho. O crescimento, a força da torcida do Vasco, ela é enorme e o Vasco precisa sim, urgente, voltar a ser o Vasco que a gente conheceu aí muitos anos atrás, que a gente viu o Vasco ganhar Libertadores, campeonatos brasileiros aí, e que a gente espera que um dia volte esses grandes dias na história do Vasco. Bom, pessoal, a gente sabe aí que o Vasco tá com poder financeiro muito baixo, mas infelizmente o clube não contratou ninguém, porque para mim o Marquinho não é jogador de futebol e o Richard era reserva do Corinthians. Não serve para jogar no Vasco, um jogador que era reserva do Corinthians, no mínimo ali para ficar no banco, no máximo para ficar no banco, porque não dá para a gente apostar apenas em 2 reforços aí no meio da temporada. O Vasco não contratou peças fundamentais dentro de um time de futebol e a gente está sofrendo. A gente viu a discrepância que é entre o nosso maior rival e o nosso time. Infelizmente o Vasco está anos-luz de distância do Flamengo. Não tem como superar o rival dentro de campo, porque a diretoria é pífia, não contrata ninguém, o diretor de futebol não tem criatividade para contratar jogadores aí com pouco dinheiro. É só olhar o nosso rival, o Fluminense. O Fluminense tem um elenco muito melhor, mas o técnico deles é uma piada, é muito ruim, o Fernando Diniz, e sem dinheiro eles conseguiram contratar melhor do que o Vasco. O elenco do Fluminense é muito melhor do que o do Vasco, o do Botafogo é um pouco melhor do que o do Vasco. Peça por peça você analisa que esses times têm elencos muito superiores aos do Vasco, e quando joga um clássico contra o Flamengo faz frente, pelo menos. O Vasco nem isso, tomou a maior goleada aí de um clube do Rio para o rival. O Vasco é goleadas atrás de goleadas. Quantos anos a gente já viveu com isso? Esse ano, no início do ano, a gente tomou 4-1 do Atlético Paranaense, temos aí de 3-0 do Santos, e agora 4-1 para o Flamengo. É uma piada o que está acontecendo aí no Vasco esse ano. O Alexandre Campelo não mudou o time que quase foi rebaixado ano passado, só 3 jogadores aí, mais ou menos, que são titulares, jogadores novos que chegaram esse ano, que são titulares daquela equipe que quase caiu ano passado, sendo que era para reformular geral, e ele não fez isso, não contratou ninguém, contratou Bruno César, paga 350 mil de salário pro Bruno César, um jogador ridículo, que se tivesse corrido na hora do pênalti ele tinha feito o gol, e a gente tinha pelo menos ido correr atrás do empate. O Vasco vem fazendo essas contratações inúteis já tem um bom tempo. Se não tem dinheiro, o Vasco tem que ser cirúrgico nas contratações, não é arriscando isso, aquilo, ver se vai dar certo não, cara. Tem que acertar a contratação. Contratou aí cerca de 14 a 15 jogadores esse ano e nenhum deles é titular aí, só o Richard é titular do time. Tem que pegar esse bando, cara, e rescindir o contrato desses caras aí, velho. Bruno César, Lucas Mineiro, Marquinho. Pra que contratou o Marquinho, cara? O cara era ex-jogador, tava jogando campeonato de aspirante pelo Atlético Paranaense e agora é titular do Vasco. É uma piada isso, cara, é uma piada essa diretoria do Vasco. O seu André Mazuco, cara, tá fazendo o que no Vasco? Tá fazendo o quê? A gente já não tem vice-presidente de futebol, porque é o próprio Campelo. Ele não serve pra nada, o cara não fez diferença alguma aí. O futebol do Vasco é uma piada, é ridículo, desde quando o Campelo assumiu. E o ano que vem, mesmo se esse time não cair, vai ser o mesmo elenco, vai ser os mesmos jogadores, lutando mais uma vez pra não cair. Enquanto o Campelo não sair do Vasco, vai ser esse mesmo time. Também essa semana podemos ter aí uma novidade, né? A volta do atacante Rossi, pelo menos uma notícia boa que pode alegrar os vascaínos aí, mas a gente vai ter um jogo muito difícil contra o São Paulo, apesar de ser em São Januário. O São Paulo está numa crescente aí muito grande e pode complicar bastante a vida do Vasco para essa partida, mas esperamos que o Vasco, com a força do Caldeirão,
consiga vencer essa partida, e nem que seja por 6-0, mas que vença esse jogo e se distancie cada vez mais da zona de rebaixamento, porque a rodada foi boa para o Vasco, nossos concorrentes diretos. Todos perderam, exceto o Cruzeiro, que ganhou ali, mas os outros, fora CSA, Chapecoense, para mim esses times já foram rebaixados, já caíram. Eu acho que o concorrente do Vasco ali é o Fluminense, e Fortaleza e o Goiás. Para mim, dentro desses 4 aí, o Vasco vai lutar para não ser rebaixado. Eu acho que o Cruzeiro vai escapar, já mostrou ontem que não vai ficar ali na zona de rebaixamento, e vai sobrar para o Vasco, Fortaleza, Goiás e Fluminense aí a última vaga do rebaixamento. Bom, pessoal, é isso aí. Queria mandar um abraço agora para os nossos inscritos que estão aqui no canal, sempre elogiando, mandando um abraço mesmo nessas dificuldades aí que o nosso Vasco vem mostrando pra gente, torcedores. A gente, com todos os sofrimentos, a gente ainda acredita que o Vasco possa vencer as suas partidas, que possa ter um dia melhor, que a gente possa sonhar, não é, meus amigos? E hoje eu quero mandar um abraço aí pro Francisco Farias, aqui de Águas Lindas, no Goiás, aqui perto aqui do DF. Muito obrigado, Francisco. Um abraço pro Leandro, de Barueri, aí em São Paulo. Muito obrigado, Leandro. Um abraço pro Jonathan, ele pediu um salve pros filhos dele, João, Miguel e Cauã, em Araguaína, no Tocantins. Muito obrigado, Jonathan, e um abraço pros seus filhos. Um abraço também pro Douglas, de Paineiras do Cocal, em Rondônia. Muito obrigado, Douglas. Um abraço pro Lourival, de Anajás, Ilha do Marajó, aí no Pará. Muito obrigado, Lourival. E para fechar, o Daniel, de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas, e que o Vasco se prepare e quem sabe aí possa contratar pelo menos um atacante da Série B, porque é o que a gente tem no momento, né? Já que a janela do exterior já fechou, acabou, não vem grande reforço. Muito obrigado a todos vocês e tamo junto.